bem? Estamos aqui de volta, né? Eu sou a professora Márcia Carvalho, sou professora da UFPA, campus de Abaetetuba, né? Sou professora também da pós-graduação em Estudos da Tradução, da PGET UFSC, sou professora também do PPGL, campus de Belém, da UFPA, programa de pós-graduação em Letras, né? Vamos dar continuidade à nossa disciplina Aquisição de Linguagem, né? Que vai dar seguimento do dia 14 ao dia 20 aos nossos conteúdos, né? Direcionados à aquisição de linguagem. Bom, a gente vai continuar a discutir um pouco sobre as fases da aquisição da língua. Nós já vimos alguns estágios, nós já vimos o que alguns bebês fazem com determinadas idades, né, e também em determinados estágios. São características desses bebês em qualquer parte do mundo, independente do bebê ser surdo ou ouvinte. Ele vai produzir esses mesmos comportamentos se ele tiver a capacidade natural de aprendizagem de uma língua. E aí a gente vai estudar também um pouco sobre a questão do nativismo e a privação de língua, tá? Bom, nós paramos, né, no módulo passado, nós chegamos a ver até um determinado estágio, né? Então agora a gente vai ver a partir de 1 aninho de idade, o que é que um bebezinho de 1 ano consegue fazer, né, quando ele está adquirindo uma língua. Então, ao completar 1 ano de vida, a habilidade de discriminações de línguas estrangeiras, ela vai começar a diminuir. Diferente do que estava acontecendo lá com aqueles bebês. Lembram que a gente estava falando? Que o bebê que estava recém-nascido, ele ouvia, né, conseguia discriminar o que era uma língua japonesa, o que era uma língua brasileira, português, né, no caso. Então, aqui não, aqui a gente já vai perceber que esse bebê vai começar a focar mais só, né, em alguns sons que ele vai estar recebendo, nos sons daquela língua que ele vai estar recebendo mais diretamente. Então, os bebês, eles começam como potencialmente falantes de qualquer língua humana e sua capacidade para a linguagem pode se adaptar a qualquer input linguístico, né? Seja ele receber o input linguístico por parte da família, da escola, dos amigos, né, das pessoas próximas. Isso vai contribuir para que ele desenvolva também essa língua. Ao nascer, eles têm capacidade para lidar com variações globais. Depois de 1 ano de experiência, suas capacidades ficam mais refinadas. Ou seja, ele vai começar, né, a perceber melhor determinadas, né, características da sua língua, por exemplo. Né? Então, percebam aqui que um bebê de 1 ano, ele já vai começar, né, a se adaptar a determinados, né, inputs que ele vai receber. E aí, durante 1 ano, esse desenvolvimento que eles vão, né, ter, eles também vão começar a perder algumas habilidades. Então, eles vão aprender a perder habilidades, por exemplo, de lidar com contrastes de consoantes, de línguas estrangeiras. Mas eles também vão ganhar outras habilidades, por exemplo, como as de prepararem para aprender as unidades da língua que eles ouvem ao seu redor, né? Ou seja, as palavras ou os sinais que essa criança, no caso de um bebê surdo, vai estar recebendo. Então percebam que o bebê ele vai crescendo, né? E alguns desenvolvimentos aqui dentro da cabeça dele, com os inputs que eles vão recebendo, ele vai aprendendo, né, determinadas habilidades e também vai perdendo algumas habilidades. Então, o cérebro dele vai começar a funcionar de determinada forma. E aí, ainda que dentro de 1 ano, né, as crianças, além de balbuciar, elas também vão começar a produzir suas primeiras palavras. Né? Alguns pesquisadores como Elbers, Vilman, Milley, né, de 82 e 88, são pesquisas até recentes. Né? Quando a gente pensa de estudos, né, teóricos que se debruçaram sobre esse fenômeno da aquisição da língua, né, por bebês. Elas geralmente vão usar palavras que nomeiam objetos em seu ambiente, como mamãe, papai, au-au, entre outros. Então, quem ainda não tem bebês que vão ter essa oportunidade, comece a observar agora os estágios, né? O que está acontecendo, ou quem já tem bebê em casa, percebam o que essas crianças estão produzindo, que estágio vocês acham que elas estão, tá?
Nesse estágio, os enunciados das crianças eles são compostos por apenas uma palavra. Né? Em um ano ela só vai falar uma palavra isolada, ela não vai construir ainda sentenças, né, complexas, né, nem falar além de uma palavra. Esses enunciados de uma palavra geralmente têm o significado de uma sentença completa, ou seja, se ela falar uau uau, né, para ela aquele uau uau está dando um significado completo, né? Mamãe, então quando o bebê fala mamãe, papai, né, para ela esse sentido é completo, né? Ela não utiliza mais elementos para ela sentenciar aquilo que ela quer. Por exemplo, aos 15 meses, o bebê estudado por Mike Neal usou a palavra door para a porta para significar fecha a porta e water para a água para significar tem água em meus olhos. Tá vendo como as crianças são espertas, né? Elas utilizam a língua a seu favor de uma maneira bem rica, né? E ainda que dentro de um ano, a criança ela vai usar gestos para se comunicar, como erguer os braços, para indicar que quer que alguém a pegue no colo, combina gestos com palavras, como apontar para um cachorro e dizer au au. Nesse estágio, as crianças surdas também vão começar a produzir seus primeiros sinais. No lado da compreensão, a criança entende ordens como, por exemplo, me dê um beijo, me dê um abraço, não, pega aí, deixa, né? São algumas coisas que os bebês fazem. Peguem o bebê, né? Se pede, dá um beijo, dá um abraço, e ele vem e ele faz, né? Porque ele já entendeu como é que funciona essas ordens. E aí a gente vai para um outro estágio, que é de um bebê com 1 ano e 6 meses. O que é que esse bebê de 1 ano e 6 meses faz? As crianças, ela começa a combinar duas palavras, né? Como nós falamos ainda há pouco, nas nossas aulas anteriores, que o bebê, né, ele vai primeiro usar uma palavra, né, e aí depois ele vai combinar essas palavras, né? Então ela vai começar a combinar essas duas palavras a partir de 1 ano e 6 meses. Lembrando que ele pode avançar de estágio, né? Mesmo com 1 ano, por exemplo, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, um bebê já pode começar a falar duas. Mas, né, 1 ano e 6 meses, essa criança de 1 ano e 6 meses, nesse estágio, ela tem que fazer isso aqui, combinar as palavras, duas palavras. Então ela vai começar a usar au au, água, bola caiu, por exemplo, mamãe dá, né? Ou eu não. Ela começa a fazer essas coisas. O padrão de entonação usado pela criança é o padrão de palavras isoladas, com uma pausa entre elas. Essas combinações de palavras não são ainda sentenças. O vocabulário aumenta rapidamente, pois as crianças aprendem várias palavras novas a cada dia, porque o cérebro dela está ali, né, sendo preparado, né, com o ambiente, com esse dispositivo que está aqui acionado e os inputs, ela vai começar a usar essa língua. Ainda com 1 ano e 6 meses, após um breve período, a criança entra no estágio de duas palavras, em que ela combina duas palavras num único contorno entoacional, ou seja, ela fala junto, sem dar aquela pausa. Não há pausas entre as duas palavras, podem considerar tais enunciados como sentenças. Aí agora aqui sim, a gente já vai ter uma característica de sentença. A criança pode dizer au au naná, querendo dizer que o cachorro está dormindo. Por volta dessa idade, a criança surda também passa pelo período de 2 sinais. Newport e Meyer fizeram estudos com bebês surdos e eles detectaram isso. As duas palavras enunciadas encontram-se numa ordem semântica, em uma mesma relação, né? Então você vai ter, por exemplo, au au naná, né? Então ela está querendo dizer cachorro dormindo, por exemplo. Então elas estão ali numa mesma categoria semântica, né? Naná, au au naná, né? Você não vai ter uma produção muito distinta aqui por esse bebê. Bom, ainda com 1 ano e 6 meses, a ordem das palavras é a mesma, aquela da ordem canônica, sujeito, verbo, objeto, né? Ela não vai variar. E vai ser a mesma que vai ser utilizada, por exemplo, pelos adultos.
né? Então, a ordem das palavras é a mesma da ordem canônica, a partir de 1 ano e 6 meses, né? Que esse bebê está nesse estágio.